Olá, meu nome é Mariana Andrade, eu sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas da UFG. Vou apresentar uma aula sobre causas não estruturais de sangramento uterino anormal, sob orientação do Dr. Gilberto de Matos. Antes de mais nada, é importante que se saiba a definição de sangramento uterino anormal. É uma denominação usada para determinar alteração de um ou mais dos parâmetros do sangramento uterino normal, que são o volume, duração ou frequência. Para isso, é preciso que se saiba o que é considerado normal nesses parâmetros. Uma menstruação normal tem uma frequência de 24 a 38 dias, uma duração de 4 a 8 dias e um volume entre 5 e 80 ml por ciclo. A importância do estudo do sangramento uterino normal se dá pela prevalência e pelo impacto na vida das mulheres acometidas por essa condição. Ele acomete cerca de 14% das mulheres não grávidas em idade reprodutiva e até 50% das mulheres na perimenopausa, e tem repercussões físicas, emocionais, sociais e materiais na qualidade de vida dessas mulheres. Antes de começar a falar sobre cada etiologia não estrutural especificamente, é importante esclarecer que a literatura tem recomendado o desuso de alguns termos que eram utilizados há alguns anos, como sangramento uterino anormal disfuncional. Esse termo se referia idealmente a um sangramento anovulatório na ausência de gravidez e de outra doença comprovada, sendo, portanto, um diagnóstico de exclusão, que seria mais comum nos extremos da vida reprodutiva, na perimenarca e na perimenopausa. Porém, ele era um termo que se perdia nas traduções e que não conseguia manter um alinhamento na literatura internacional. Então, em busca de uma melhor comunicação internacional, foi-se optado pelo seu desuso atualmente. E ele vem sendo substituído pela terminologia proposta pela classificação da FIGO, feita em 2011. Em 2011, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia criou o acrônimo PALM-COEN para resumir as causas de sangramento uterino anormal, categorizando-as entre causas estruturais, contidas pelas iniciais no acrônimo PALM, e pelas causas não estruturais no acrônimo COEN. Dentre as causas estruturais, tem-se pólipos, adenomiose, leiomiomas, malignidade ou hiperplasia endometrial, e nas causas não estruturais, que são o tema da nossa aula de hoje, tem-se coagulopatias, disfunção ovulatória, fatores endometriais, causas iatrogênicas e causas ainda não classificadas. Bom, como que se dá a propedêutica inicial do sangramento uterino anormal? É preciso que se faça uma anamnese detalhada, um exame físico geral bem feito e um exame ginecológico contendo exame especular e toque vaginal bimanual. Na anamnese, no exame físico geral, devem ser procuradas evidências de possíveis causas sistêmicas para o sangramento uterino anormal, como de hiperprolactinemia, de hipotireoidismo, de síndrome de ovário policístico, que seriam possíveis causas endócrinas sistêmicas que levariam a uma irregularidade, a uma alteração do padrão menstrual. Já no exame ginecológico, o exame especular tem como função avaliar e quantificar o sangramento, além de permitir identificar lesões cervicais, pólipos, miomas que se exteriorizam pelo orifício cervical, e o toque bimanual permite a avaliação do volume uterino, a palpação de anexos e outras possíveis alterações pélvicas. É importante que se faça um beta-HCG para exclusão de gestação em mulheres no menacme, já que algumas causas obstétricas poderiam confundir, já que elas levam também a um sangramento uterino anormal, como gestação ectópica, abortamento
doença trofoblástica gestacional. É importante que se faça na avaliação inicial também um hemograma para que se tenha uma quantificação objetiva da repercussão sistêmica desse sangramento por meio do grau de anemia, que vai ser aferida a partir da hemoglobina, e um ultrassom transvaginal para que possam ser afastadas causas estruturais. Se essa mulher estiver no menacme, é importante que o ultrassom seja realizado após o sangramento, a fim de evitar confusão com espessamento endometrial. Falando agora sobre cada etiologia especificamente, vamos falar primeiro sobre as coagulopatias, que são defeitos de coagulação que estão presentes em 10 a 20% das mulheres com menstruação de volume intenso sem causa conhecida. A mais prevalente delas é a doença de von Willebrand. Entre outras, tem hemofilias, disfunções plaquetárias, púrpura trombocitopênica e outros distúrbios de coagulação associados a doenças sistêmicas, como hepatopatias, leucemias. E nesses casos é importante que seja pesquisada histórias de traumas anteriores de possíveis estresses hemodinâmicos prévios na vida da mulher, tais como acidentes, cirurgias anteriores, procedimentos odontológicos, mas muitas vezes é possível que a menarca seja o primeiro estresse hemodinâmico da vida da mulher e que seja uma oportunidade para que esse diagnóstico seja feito. Na etiologia de disfunções ovulatórias, tem-se várias causas de sangramento. Uma delas é o sangramento de ovulação. Ele pode ocorrer ou por uma pequena descamação em resposta à elevação do nível de estrogênio, ou por um pequeno sangramento na rotura do folículo. Quando a paciente libera o ócito, ela pode apresentar um pequeno sangramento. E para que isso seja constatado, é importante que seja colhida uma boa anamnese, que seja certificado de que essa paciente tem um ciclo regular e que esse sangramento que ela apresenta como queixa coincide com o período de ovulação. Normalmente ele é em pequena quantidade e ele se dá no meio do ciclo, sendo chamado também de sangramento do meio do ciclo. Outras causas são a insuficiência de corpo lúteo e o encurtamento da fase folicular da pré-menopausa. É comum que em algumas mulheres na perimenopausa inicie-se uma polimenorreia decorrente do encurtamento da fase folicular. A fase lútea é fixa, né? Após a ovulação, ela tem duração de 14 dias em média, mas nesse período é comum que a fase folicular apresente um encurtamento, de forma que as mulheres vão passar a apresentar um intervalo intermenstrual inferior a 24 dias, levando a uma queixa de frequência reduzida de sangramento, né? E entre essa etiologia de disfunções ovulatórias e também dentre de todas as etiologias de sangramento uterino anormal, a causa mais comum são os sangramentos anovulatórios, que são mais comuns nos extremos reprodutivos, em mulheres na perimenopausa e em adolescentes na perimenarca. Esse sangramento anovulatório tem nas adolescentes como causa uma imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise. Elas vão ter baixos níveis de FSH, que não serão suficientes para promover a maturação folicular. Então, essa paciente não terá ovulação, e se a ovulação não se dá de forma regular, a menstruação também não será regular. Já nas mulheres na perimenopausa, a anovulação se dá por baixa reserva ovariana. Então, como essa mulher não tem reserva ovariana suficiente, ela não ovula e por conta da anovulação ela vai ter uma ausência de progesterona, já que a progesterona é produzida pelo corpo lúteo, que vem das células da granulosa depois da ovulação.
E na ausência da progesterona, ela vai apresentar um sangramento irregular. E tanto as adolescentes na perimenarca quanto as mulheres na perimenopausa, ambas essas faixas etárias vão ter níveis suficientes de estradiol, porque elas têm níveis de FSH suficiente para estimular a produção em algum nível de estradiol. E esse estradiol vai levar à proliferação endometrial, mas elas não ovulam, seja por não ter mais reserva ou por não ter uma maturidade do eixo hipotálamo-hipófise, um pico de LH apropriado. Então, se não tem ovulação, não vai ter produção de progesterona e a paciente vai ter uma proliferação endometrial por conta desse estímulo de estradiol, ao qual ela vai estar sendo exposta sem o estímulo de progesterona. E essa proliferação endometrial vai ser seguida por sangramentos erráticos por uma instabilidade endometrial. Outra etiologia não estrutural do sangramento uterino anormal são as causas endometriais, que são alterações de hemostasia endometrial local, decorrentes da resposta inflamatória no endométrio, e elas também podem ser conhecidas como sangramento uterino sem causa aparente. Tem-se a sigla SUSCA para isso. Entre essas possíveis causas endometriais, tem-se a endometrite, que pode ser pós-abortamento infectado, pós-parto, pós-DIPA, e a atrofia endometrial pós-menopausa. Outra etiologia são as causas iatrogênicas, que podem ser causadas por dispositivos hormonais, como o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, também pelos DIUs não hormonais, por anticoncepcionais hormonais, que podem causar sangramento intermenstrual, ou spotting, né, que são apenas manchas ali, sangramentos em pequena quantidade. Uso de anticoagulantes, de ácido acetilsalicílico, de medicações antiepiléticas, de hormônios da tireoide, antidepressivos, tamoxifeno e corticosteroides. A causa mais comum no menacme, dentre a etiologia heterogênica, é o uso de anticoncepcionais hormonais, levando ou ao sangramento intermenstrual ou ao spotting, que é uma queixa comum. E na pós-menopausa é a terapia de reposição hormonal. Tem também etiologia de causas não classificadas, que são lesões locais ou condições sistêmicas raras que podem causar sangramento uterino anormal. Tem-se as malformações arteriovenosas, hipertrofia miometrial, alterações milerianas, endometrite crônica, que é um diagnóstico histológico ainda pouco elucidado, mas que tem como causas conhecidas surgimento pós-infecção por conta do uso de DIU, miomas, exposição à radiação. E essas causas não classificadas acabam sendo conduzidas como um sangramento uterino sem causa aparente, que seria conduzido tal qual o grupo das endometriais, né, que também podem ser denominadas dessa forma. Aqui tem um esqueminha que foi colocado no Spiral, que distribui as etiologias de sangramento uterino anormal por faixa etária, facilitando o raciocínio clínico conforme a idade da paciente. Falando agora sobre o tratamento do sangramento uterino anormal, inicialmente eu vou falar sobre os episódios agudos, em que o tratamento vai ter como objetivo controlar o sangramento atual da mulher, estabilizar a paciente e reduzir o risco de perda sanguínea em ciclos seguintes. Esse tratamento de episódios agudos pode ser cirúrgico ou medicamentoso. Normalmente, o tratamento cirúrgico é um tratamento de segunda linha reservado aos casos refratários ao tratamento medicamentoso. Porém, em alguns casos, seja por uma instabilidade hemodinâmica ou por uma suspeita etiológica de uma causa estrutural que teria melhor sucesso com a abordagem cirúrgica, ele pode ser também a primeira escolha.
Para a determinação de qual será o tratamento escolhido, vai ser sempre avaliada a estabilidade hemodinâmica da paciente, o nível de hemoglobina, a suspeita de etiologia, né? Comorbidades e o desejo reprodutivo da paciente. Quanto à necessidade de internação hospitalar, ela vai se basear no volume do sangramento, na estabilidade hemodinâmica e na hemoglobina da paciente no momento da admissão. Um dos tratamentos medicamentosos não hormonais que pode ser usado é o uso de antifibrinolítico, sendo mais utilizado o ácido tranexâmico, transamin. Pode ser usado por via oral ou parenteral. Ele traz uma redução da perda menstrual de 34 a 54%. Pode ser usado de forma isolada ou em associação aos métodos hormonais. E tem como dose recomendada, por via oral, 1,5 a 4 gramas por dia, por 3 a 5 dias. E por via endovenosa, em casos em que a paciente vá ficar internada, 10 miligramas por quilo a cada 8 horas, também por 3 a 5 dias. Recomenda-se que seja feito o uso de antifibrinolítico por via endovenosa em casos em que a paciente apresente instabilidade hemodinâmica. Outro método medicamentoso não hormonal são os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles podem ser associados aos antifibrinolíticos e também aos tratamentos hormonais. Os mais utilizados são o ácido mefenâmico, naproxeno, ibuprofeno, flurbiprofeno e diclofenaco. Eles reduzem cerca de 30% a quantidade do sangramento, independentemente da etiologia, e também tem um benefício de alívio do desconforto pélvico, já que tem um mecanismo de inibição das prostaglandinas, fazendo uma modulação de dor. Aqui, essa tabela que está contida no protocolo da Febrasgo apresenta quais são as doses dos anti-inflamatórios mais utilizados. O ibuprofeno pode ser usado 800 miligramas a cada 8 horas por 5 dias. Naproxeno, 500 miligramas a cada 12 horas por 3 a 5 dias. E ácido mefenâmico, 500 miligramas a cada 12 horas ou a cada 8 horas por 3 a 5 dias. Agora, falando sobre o tratamento hormonal, as medicações hormonais são consideradas a primeira linha de tratamento para episódios de sangramento uterino normal agudo. Podem ser utilizados progestagênios isolados, anticoncepcionais combinados, estrogênio conjugado. Normalmente, o progestagênio isolado ele vai ser usado em pacientes que tenham alguma contraindicação ao uso de estrogênio. Os anticoncepcionais combinados são recomendados quando não há contraindicação ao uso de estrogênios e eles podem ser usados tanto em dose de ataque quanto na manutenção após a estabilização do quadro agudo. As formulações que são mais estudadas, que têm mais evidências e que são, portanto, indicadas são as monofásicas, contendo etinil estradiol combinado com algum progestagênio. O tratamento com os anticoncepcionais combinados é feito em uma dose de ataque, com uma dose maior, seguida de uma dose menor de manutenção. Normalmente é utilizado um contraceptivo oral combinado que tenha 30 microgramas de etinil estradiol combinado com progestagênio. Na dose de ataque é feito um comprimido a cada 6 a 8 horas até parar o sangramento por pelo menos 2 dias, seguida de uma dose de manutenção que pode ser feita ou com um comprimido por dia por 3 a 6 semanas ou com um comprimido a cada 8 horas por 2 a 7 dias, seguido de um comprimido a cada 12 horas por 2 a 7 dias e depois um comprimido apenas completando pelo menos 4 semanas. Essa decisão vai ser avaliada conforme a evolução clínica de cada paciente.
O uso de estrogênios conjugados via oral, conforme eu falei, são reservados para aqueles casos em que um período de espera superior a 48 horas possa trazer complicações clínicas, como uma hemorragia intensa com necessidade de transfusão. O uso de estrogênios conjugados por via endovenosa é citado também na literatura, mas não tem disponibilidade dessa apresentação no Brasil. Então, acaba sendo indicado nesses casos o uso via oral na dose de 2,5 miligramas 4 vezes ao dia. Os progestagênios isolados normalmente são utilizados em pacientes que têm contraindicação ao uso de estrogênio. E aqui essas tabelas trazem algumas das possibilidades de uso. Como exemplo, eu vou citar o acetato de medroxiprogesterona. Também é sempre feito uma dose de ataque com uma dose maior e uma dose de manutenção por um período mais prolongado. No caso da medroxiprogesterona, pode ser feito 60 a 120 miligramas por dia, por via oral, por pelo menos 2 dias, até parar o sangramento, e depois uma dose de manutenção de 20 a 40 miligramas por dia, por 3 a 6 semanas. A norestisterona também pode ser utilizada de 5 a 15 miligramas por dia por via oral, até parar o sangramento por pelo menos 2 dias, e depois uma dose de 5 a 10 miligramas por dia por 3 a 6 semanas. Aqui são outros exemplos. E falando um pouco agora sobre o tratamento cirúrgico do sangramento uterino anormal agudo, tem-se como possibilidades a curetagem, a ablação endometrial, embolização da artéria uterina e a esterectomia, que é sempre considerada em último caso. O tamponamento também é uma forma mecânica, né, de interrupção do sangramento, que é citada como possibilidade, em que é utilizada a sonda de Foley, é recomendado a sonda de número 26, insuflada com balão de tamponamento e com 30 ml ou de soro fisiológico ou de água destilada, e que vai permitir um controle momentâneo do sangramento. É um método de baixo custo, de baixo risco, que pode ser utilizado de forma segura em pacientes não gestantes. Ela deve ser mantida na cavidade uterina por 2 a 48 horas, com reavaliação clínica contínua. Esse é um fluxograma trazido pelo protocolo que resume o manejo de um episódio agudo de sangramento uterino normal. Inicialmente deve ser excluído gestação, avaliado o estado geral, sinais vitais, mucosas, nível de consciência da paciente. Em caso de instabilidade hemodinâmica, devem ser monitorizados sinais vitais, deve ser feito acesso venoso, reposição volêmica, dosagem de hemoglobina e hematócrito, reposição de hemoderivados se for necessário, e considerada opções de tratamento medicamentoso. No caso de um sangramento uterino excessivo ou com instabilidade, deve ser considerado também o tratamento cirúrgico. No caso das pacientes que têm um episódio agudo, porém estáveis, deve ser coletada a história clínica, feito o exame físico, exame ginecológico, exames laboratoriais que sejam considerados pertinentes, e deve ser estabelecido o tratamento clínico específico, hormonal ou não hormonal, ou associação deles. Também é importante que seja feita a avaliação uterina com ultrassonografia, estereoscopia, conforme o que for considerado pertinente dentre as possibilidades mais prováveis de etiologia. Falando agora sobre o tratamento do sangramento uterino não estrutural crônico, nas coagulopatias é recomendado que seja pedido auxílio do hematologista, visto que o manejo seguinte será feito pelo especialista. Nas causas ovulatórias, tem-se algumas possibilidades conforme o cenário clínico e o desejo reprodutivo de cada paciente em cada momento de vida. É possível que seja utilizado um progestágeno cíclico
por 10 a 14 dias por mês, por pelo menos 6 meses, né? Na nossa prática clínica, o que a gente mais vê é o uso do Primolut-Nor de 10 miligramas, que é a norestiterona, que é o mais potente, menos dispendioso, o uso de um comprimido por dia. É recomendado em pacientes que não tenham risco de gestação e uma opção de apenas progestágeno alternativa é o sistema intrauterino de levonorgestrel. A terapia hormonal cíclica com estrogênio e progestagênio é recomendada para pacientes que tenham sintomas climatéricos, que possam obter outros benefícios também da reposição hormonal. O contraceptivo combinado em pacientes que estejam em risco de gestação e com desejo de contracepção, e também em pacientes que tenham sintomas de hiperandrogenismo, que possam ser controlados com o uso de um progestágeno antiandrogênico. E outra possibilidade é um indutor de ovulação, o clomifeno, com ou sem metformina associado em pacientes que tenham síndrome do ovário policístico e que tenham um desejo de gestação no momento da avaliação. Ainda no tratamento das causas ovulatórias do sangramento crônico, métodos não hormonais podem ser usados de forma associada também. E seria os anti-inflamatórios não esteroidais, conforme citado no tratamento agudo, eles reduzem cerca de 30% do sangramento e podem ser usados durante o período de sangramento, por 3 a 5 dias. O ácido tranexâmico, né, que é o antifibrinolítico mais usado na prática clínica. E a endometrectomia esteroscópica e a esterectomia são medidas de exceção, normalmente em casos refratários aos tratamentos medicamentosos citados. Para as causas endometriais, que também são conhecidas como sangramento uterino sem causa aparente, pode ser utilizado também o anticoncepcional cíclico ou de forma contínua, o progestágeno contínuo em baixa dose, numa tentativa de indução de amenorreia, porém com risco de apresentação de spotting, né, de escape menstrual, o sistema intrauterino de levonorgestrel, os anti-inflamatórios não esteroidais e o ácido tranexâmico também. Também é possível que seja feita a endometrectomia esteroscópica e a esterectomia, preferencialmente por via vaginal. E outro tratamento alternativo seria o dispositivo liberador de levonorgestrel, que pode trazer resultados satisfatórios em cerca de 80% das mulheres. Resultado semelhante à endometrectomia, né, que apresenta cerca de 80 a 90%. Mas a esterectomia é o único tratamento definitivo, né, já que o sistema de levonorgestrel tem uma duração de 5 anos e ainda a endometrectomia pode ter recidivas, tendo que ser feita novamente. Nos sangramentos de etiologia iatrogênica, é recomendado que seja corrigida a posologia da medicação ou suspensa, sendo avaliado sempre o custo-benefício dessa suspensão. Nas etiologias não classificadas, a condução normalmente é feita como um sangramento uterino sem causa aparente. Os tratamentos propostos são, então, a esterectomia e a endometrectomia. A esterectomia traz um resultado de maior satisfação, de melhor qualidade de vida, mas tem chance de complicações pós-operatórias, tendo a possibilidade de uma necessidade de cirurgia para correção do assoalho pélvico e de incontinência urinária. E a endometrectomia tem risco de falha e necessidade de repetição do procedimento, porém tem uma recuperação mais rápida. Aqui eu trouxe um resuminho do sangramento uterino por disfunção ovariana, dos tratamentos que são sugeridos no manual do nosso departamento, que seria
Progestágeno cíclico. Se a paciente apresenta apenas o sangramento uterino por disfunção ovariana, sem risco de gestação, sem desejo de contracepção associado. O uso de contraceptivo oral combinado, se ela apresenta risco de gestação com desejo de contracepção ou hiperandrogenismo. A terapia hormonal cíclica combinada, se ela tiver folgachos associados, e o clomifeno associado ou não à metformina, se ela tem interesse em gestação. E aqui, para o sangramento uterino sem causa aparente, as possibilidades terapêuticas são contraceptivo oral combinado, cíclico ou contínuo, as terapias medicamentosas não hormonais, anti-inflamatórios não esteroidais, antifibrinolítico, reposição de ferro quando necessário, e o progestágeno contínuo oral ou o sistema liberador intrauterino. Caso a paciente esteja satisfeita e apresente um bom controle do sangramento, é feito o segmento clínico e caso ela esteja insatisfeita ou persista com anemia, é recomendada a endometriectomia ou a esterectomia vaginal, pesando os riscos e benefícios de cada uma, conforme citado anteriormente. Agora, falando por fim sobre o artigo escolhido para correlacionar com a aula, eu trouxe uma revisão sistemática publicada pela Cochrane em 2020, que tem como título Progestogen Releasing Intrauterine System for Heavy Menstrual Bleeding, e que tem como objetivo comparar a melhora da qualidade de vida em pacientes com sangramento menstrual excessivo que tenham sido submetidas às seguintes intervenções: sistema intrauterino de levonorgestrel com outros tratamentos clínicos, sendo que os tratamentos clínicos que foram comparados foram progestágeno norestesterona, medroxiprogesterona, anticoncepcional combinado oral, o ácido mefenâmico como anti-inflamatório, né? E o ácido tranexâmico como antifibrinolítico. A comparação do sistema liberador de levonorgestrel com a ablação e com a ressecção endometrial. E a comparação do sistema de levonorgestrel com a esterectomia. A conclusão que a revisão apresentou foi que o sistema liberador de levonorgestrel apresentou uma maior melhora de qualidade de vida quando comparado com os tratamentos clínicos e apresentou uma melhora de qualidade de vida similar às técnicas de destruição endometrial, tanto a ablação quanto a ressecção endometrial, e apresentou um resultado inconclusivo em melhora de qualidade de vida quando comparado à esterectomia. Já avaliando os efeitos adversos, o DIU de levonorgestrel apresentou efeitos adversos graves similares aos outros tratamentos clínicos e se mostrou mais propensos a efeitos adversos graves do que a ablação endometrial. Como mensagens finais da aula, é importante que na avaliação etiológica do sangramento uterino normal seja sempre seguido o acrônimo PALM e COEN, sendo PALM as causas estruturais, COEN as não estruturais. Para o diagnóstico do sangramento uterino normal, é importantíssimo que seja excluída a gravidez nas mulheres em idade fértil e que seja feita a avaliação ultrassonográfica, ultrassom transvaginal, para verificar se não existe uma etiologia estrutural como causa única ou associada a outras etiologias. O tratamento do sangramento uterino normal depende da sua etiologia, então é importante que ela seja determinada. O sangramento uterino normal em um episódio agudo com repercussão hemodinâmica tem como principal necessidade, demanda ali, a estabilização hemodinâmica antes de qualquer outra investigação etiológica, e
O sangramento não estrutural é majoritariamente causado por disfunção ovulatória e normalmente é tratado clinicamente. Ele é causado por uma disfunção hormonal e normalmente é tratado com hormônios. Essas foram as referências utilizadas na aula: protocolo da Febrasgo de 2021, o SPIROF, o manual de ginecologia do nosso departamento e o artigo citado. Obrigada.